Fala galera, muito bem-vindos ao canal Reação Rubro Negra. Nesse vídeo a gente vai conferir aqui um conteúdo do Zona Rubro Negra, que é um canal que eu gosto muito, eu gosto dos caras que estão lá. Inclusive tem um cara novo aqui que eu nunca tinha visto no Zona Rubro Negra, que é um tal de Renan. E no vídeo tem o Cleito Júnior e o Rodrigo Bigode. Bigode é meio escaralhado, tem umas opiniões meio polêmicas às vezes. Esse vídeo, o título é o seguinte: Eu sou extremamente contra a renovação. Bigode se revolta com a renovação por uma razão. Veja, né? Tem um com ali, até o título dele está escrito meio errado. Mas o vídeo trata-se da renovação do Bruno Henrique, que ainda não foi assinada, mas já está acordada, acertada. O Flamengo de fato vai dar os 3 anos a ele, mas não vai dar o salário. Segundo diz o Mauro César, não vai dar o salário todo que eles estão querendo, nem aquela luva absurda de negócio de recomprar. O Flamengo fez uma proposta para ele de 2 anos com um determinado salário e o que vai fazer vai ser o seguinte: deu 3 anos para ele, com o salário dos 2 anos mais ou menos diluído para três, um pouco aumentado, né? Imagina que ele ia ganhar, sei lá, 300 mil em 2 anos. E aí, em vez de ele ganhar 300 mil em 2 anos, vai ganhar 100 mil por ano, vai ser 300 mil em 3 anos. Só que em vez de ser 300 mil, é, sei lá, 350, 340. Um exemplo, tá? Que eu tô dando assim pra vocês entenderem. Eu acho muito bom renovar com o Bruno Henrique, mas eu acho que você abre um precedente muito perigoso se você ficar fazendo as vontades do jogador e ficar renovando o contrato do jogador assim a qualquer custo. Que nem acho que em 2020, quando forçaram uma barra para o Flamengo comprar o resto que faltava do Arrascaeta, renovar contrato, sendo que o cara tinha contrato por mais uns 2 anos. Não faz sentido algum. Você contrata o cara com 2, 3 anos de contrato e tem que renovar logo na hora. Vamos trocar de janela e conferir logo o que eles vão falar nesse vídeo aqui. Porque eu acho que eu concordo com o Bigode. Então, antes de mais nada, eu vou dar um recado aqui para aquele cara chato de plantão. O link do vídeo original sempre está na descrição. Se você não gosta do que eu falo aqui, dos comentários, não acha que eu pauso muito, etc., vai assistir lá que não tem eu. Para todo mundo que gosta, que curte essa interação, que gosta de assistir os vídeos, essa é uma vertente maneira que o YouTube popularizou nesses últimos anos aí, se tornando cada vez mais popular. A galera gosta de assistir o vídeo com um comentário de alguém também. Muita gente às vezes é sozinha, etc. E gosta de ter essa possibilidade de interação, de alguém que pausa o vídeo, faz ponderações e poder também comentar e esse sujeito ler, sabe? Porque muitas vezes o cara que tá fazendo o próprio vídeo ali não consegue ver tudo, que o canal é muito grande, ou enfim, não faz, enfim. Muita gente gosta, então eu quero agradecer a todo mundo que gosta, que vem comigo aqui junto, aqui, que comenta, que interage, que compartilha os vídeos, que está inscrito. Agradeço de coração mesmo, de verdade. Muito obrigado e convido você para vir comigo em mais uma jornada. Vamos lá. Like no vídeo, se inscreva no canal. 3, 2, 1. Lau. Eu já falei isso aqui, isso tá me incomodando de uma maneira absurda pelos dois lados. É só fazendo uma pequena observação no começo. A renovação do Bruno Henrique já está meio que acertada, falta só assinar. Então, esse assunto aqui, teoricamente, é um assunto velho, mas é um assunto que eu não dei muito a minha opinião num vídeo específico sobre isso, de alguém que era tão contrário assim. Eu falei sobre isso no vídeo da Jovem Pan Esportes, tinha várias pessoas falando, enfim. E aí, como o Rodrigo Bigode aparenta ter uma opinião muito contrária, veemente, eloquente, contrária sobre esse assunto, eu acho que vale a pena trazer. Ainda não sacramentou, não assinou até o momento, né? E vale a pena, porque eu não concordei muito com aquilo, não. Primeiro, o Bruno Henrique. A visão do Bruno Henrique é o seguinte: o Bruno Henrique é um ídolo do Flamengo e nada vai apagar isso, tá? Nós éramos um clube carente de títulos em sequência. O que a gente venceu de 2019 para cá, desde que o Bruno Henrique pisou aqui, Bruno Henrique e companhia pisaram aqui no Flamengo, é algo que a gente nunca viu, né? Lembrar o último título brasileiro, 2009. O último título de Libertadores, 81. E outros mais. Hum, Só que o Bruno Henrique ele não conseguiu isso sozinho, tá? O Bruno Henrique conseguiu isso porque o Flamengo também acreditou nele. O Flamengo pagou caro, tá? Pro valor do passe do Bruno Henrique na época, pro jogador que era o Bruno Henrique na época, o Flamengo pagou caro pelo Bruno Henrique. Não concordo muito com isso, não. Não foi tão caro. O Flamengo diluiu o Uribe, que era um morto de férias no Flamengo, e o Santos quis levar, graças a Deus, embora. E devia um dinheiro do Uribe. O Flamengo deduziu uma coisa da outra. Ainda botou o Jean Lucas no Santos, sem cláusula de vitrine. Conseguiu fazer uma venda do Jean Lucas para jogar na França,
com um dinheiro absurdo. O Bruno Henrique, trocando em miúdo, veio pro Flamengo praticamente de graça. Então, não foi caro a contratação dele. Ele não tinha um salário muito alto. Sei lá, se naquela época o Gabigol ganhava 1 milhão, 1 milhão e 200, sei lá, ele ganhava, sei lá, uns 200, 300, 400 mil. O salário dele era bem abaixo. Tanto que a multa dele era baixa, era uma multa tranquila. No final do ano, na época que o Jorge Jesus foi pro Benfica, ou no final do ano, sei lá, o Mauro César sempre conta isso. Que uns jornalistas de Portugal falaram que o Bruno Henrique estava para ir pro Benfica, que eles iam pagar a multa e que não sei o quê, que era barato, era 9 milhões de euros, alguma coisa assim, 10. Aí o Mauro falou que para eles mandou avisar, ó, não é isso não. Acabaram de fazer uma renovação, o salário dele aumentou muito, a multa agora é tipo 50 a 60 milhões de euros. Aí o Benfica desistiu, obviamente, porque teve ciência dessa multa. O Bruno Henrique não veio pro Flamengo tão caro assim como o Bigode acha. E ele era um bom jogador no Santos, só que a questão é que ele tomou uma bolada no olho, quase ficou cego. E por ficar muito tempo parado, voltou tendo muita lesão muscular. Então 2018 foi um ano que ele não teve muita sequência. Mas era um cara de talento que o Flamengo já queria contratar em 2017. Quando o Flamengo trouxe o Orlando Berrio, o jogador que o Flamengo de fato queria contratar era o Bruno Henrique para trazer do Wolfsburg, acho, antes de ele ir para o Santos. E aí o Flamengo acabou trazendo o Orlando Berrio como um plano B, porque acho que o Santos fez uma proposta melhor, não sei agora, não me lembro, mas eu vi, acho que não sei se foi no Storycast ou no Charla Podcast, ou no Mundo GV, sei lá, alguém falou disso em algum lugar aí, não sei se foi treinador, não lembro agora, mas alguém que era envolvido com a diretoria do Flamengo falou que o Bruno Henrique esteve perto de vir para o Flamengo, se foi o Zé Ricardo, esteve perto de vir para o Flamengo em 2017, eu acho. E acabou fechando com o Santos. O Flamengo foi lá e deu um valor de salário condizente para o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique veio para o Flamengo. O Bruno Henrique brilhou no Flamengo, mérito dele também, mas mérito também do clube. O Flamengo montou um time da qual o Bruno Henrique também conseguiu se tornar, para mim, o melhor jogador de 2019. Mas também há mérito no clube, tá? É a junção Flamengo e Bruno Henrique que fez tudo isso ser possível. O Flamengo botou ele dentro de um contexto que era muito mais favorável que o do Santos. Isso não tenho dúvida, concordo com ele. Ele estava num contexto onde tinha um Gabigol na melhor fase da carreira, onde tinha um Arrascaeta muito inspirado, um goleiro de qualidade, a defesa funcionando muito bem, com bons laterais, bons jogadores de meio. Ele estava num contexto perfeito para poder desempenhar o melhor do futebol dele, pô. E ele ainda tinha liberdade, porque antes ele era um jogador que jogava exclusivamente pela ponta. No Flamengo ele tinha liberdade porque o Gabriel é um atacante de movimentação. Então o Gabriel ora estava na direita, ora estava como centroavante. Bruno Henrique ora estava na esquerda, ora como centroavante. Então eles faziam esse limpador de para-brisa ali no ataque, que dava liberdade a ele para ele poder ser a melhor versão que já existiu. O Bruno Henrique que pisava na área e que jogava pelo lado com velocidade. Vamos parar, às vezes, de achar que o jogador é um santo que vem aqui no meio de um terreno árido, né? E veio aqui e floresceu uma porrada de árvore. Não é assim, tá? É uma junção do que o Flamengo apresentou para ele em termos de companheiros de equipe, em termos de treinador, em termos de estrutura, e o Bruno Henrique, obviamente, como um jogador, entregou o que se esperava dele. E aí, parabéns para os dois. O Bruno Henrique teve um aumento salarial com 1 ano. Tem gente que fala que está num contrato, tudo mais. Eu, até então, não sei disso. Não estava no contrato. O aumento foi porque a multa era baixa, o salário dele era pequeno e a multa era baixa. O Flamengo tinha que aumentar o salário dele para resguardar, mesmo porque ele foi contratado como um jogador de contrapeso e acabou se tornando, pô, o maluco veio no contrapeso. Primeiro jogo do cara, 2 gols em cima do Botafogo. Pô, já chegou embrasado demais, virando Mister Clássico. Absurdo. E aí, ao ver isso, o cara, ele foi o rei da América. O melhor jogador, sei lá, da Libertadores. O rei da América, eu não lembro agora se foi o Gabigol que foi rei da América, ou se um dos dois, um foi melhor jogador das Américas e o outro foi melhor jogador da Libertadores, e o outro foi rei da América. Agora eu não lembro quem foi o quê. Mas ao ver o Bruno Henrique ser um dos melhores jogadores da América Latina, não tinha como o Flamengo não buscar uma renovação com ele, porque ele estava com um salário de patamar baixo em comparação com os outros caras expoentes do time, e ele era de fato um expoente do time.
Foi por isso que ele foi renovado. Mas o Bruno Henrique, ele foi valorizado, extremamente valorizado. Extremamente Tá? valorizado. Extremamente valorizado com 1 ano de contrato. Quando ele veio contratado do Santos, ele veio por 3 anos. Ao fim de 2019, ele teve o contrato renovado, né? Para ganhar 1 milhão. Ou seja, o Flamengo identificou que esse jogador, ele era um jogador muito importante e que merecia ganhar 1 milhão, gente. 1 milhão. Naquela altura, quando ele passou a ganhar 1 milhão, eu acho que nem o Gabigol ganhava 1 milhão. Tá? Ganhava eu vou 1 chutar milhão. aqui que eu acho que nem o Gabigol. O Gabigol ganhava mais de 1 milhão, na verdade, Bigode. Ele já era 1 milhão ou era 1.200, alguma coisa assim. Que aumentou quando ele foi contratado em definitivo, mas ele já ganhava 1 milhão. Naquela altura ganhava 1 milhão, porque o Gabigol ainda estava naquela fase de empréstimo, né? Ele não ganhava 1 milhão, ou começou. Ganhava 1 milhão. Quando o Flamengo renovou o contrato com o Bruno Henrique, botou o Bruno Henrique no patamar praticamente. Não chegou no patamar de salário equivalente, mas pouca coisa abaixo do patamar do Arrascaeta e do Gabigol, que era o salário nível alto, nível top, classe A do Flamengo. Só que o empresário do Bruno Henrique sempre foi uma águia, botou no contrato do Bruno Henrique gatilhos de premiação mais altos do que dos outros caras. E essa informação vai ser importante mais lá na frente. Ganhar 1 milhão naquela época. Quem ganhava 1 milhão era apenas o Felipe Luiz e só. Não era Rafinha, isso? Felipe Vocês me corrijam se eu Luiz, estiver errado. Gabigol, Apenas o Felipe Luiz Arrascaeta. que veio com um contrato de 1 milhão. Ou seja, o BH, De repente o Rafinha também podia estar nesse bonde. Eu acho que o Rafinha era menos, cara. Eu acho que o Rafinha era menos, tá? O contrato do Rafinha era basicamente o mesmo contrato do Felipe Luiz, com as mesmas cláusulas de liberação, se quisesse voltar para a Europa facilitado e essa coisa toda. Só que o Rafinha quis ir embora, o Felipe quis ficar. Rafinha é um jogador normal, mais um que jogou no Flamengo, bacana, máximo respeito, fez um ano muito bom e o Felipe virou lenda na história do clube. Não lembro do salário do Rafinha ser 1 milhão, não. Sei que o Felipe Luiz era 1 milhão. E aí ele passa a ser valorizado e ganhar 1 milhão. 1 milhão em 2019 ainda era uma coisa absurda, tá? Até hoje continua sendo uma coisa absurda, Bigode. Se tu tem 1 milhão e não acha absurdo, manda pra cá. Deixa eu até botar aqui, ó. Porra, pelo amor de Deus. Meu código QR do Pix tá aqui em cima, hein? Eu não tenho 1 milhão e acho absurdo. Quem quiser me fazer doação aí, mandar pra cá um suporte de verdade mesmo, sem demagogia, sem meter caô. Tô precisando. Manda pra cá qualquer quantia. 1 milhão hoje me parece pro Flamengo uma coisa muito natural, mas dar 1 milhão para um jogador em 2019 já era algo absurdo. E o Flamengo foi lá e valorizou o jogador. E o jogador entregou em outros anos, ou em períodos não. Não existe períodos não. O Bruno Henrique sempre jogou bem no Flamengo. A fase que ele tá mais oscilante é a de agora. Que ele deu umas 3 partidas que não joga nada. Mas até 2022 ele se lesionar, a fase ruim do Bruno Henrique era ele jogar bem na partida normal. Não fazer gol, não dar assistência, mas dar pavoro na esquerda ali, fazer um passe perigoso, participar de jogadas e etc. O Bruno Henrique dificilmente foi mal alguma vez com a camisa do Flamengo, sem ser esses jogos de agora que ele voltou aí recentemente, que ninguém do ataque do Flamengo tá jogando tão bem assim, na verdade seja dita, nem o Pedro, nem o Bruno Henrique, nem o Gabigol estão jogando o fino da bola ultimamente. E o jogador teve uma lesão extremamente grave e o clube pagou quase que 1 ano de salário de 1 milhão pro Bruno Henrique. O que não é mais do que sua obrigação, já que a lei não permite mandar o cara embora porque tá lesionado. Olha só, o clube esperou para obviamente ter a renovação para saber se o jogador vai entregar. O jogador acha que o clube também tem que ter gratidão eterna, né? Um lado acha que tem que ter gratidão do jogador e o jogador também acha que tem que ter gratidão do clube. O problema é que você também não pode fazer promessa, né? O Marcos Braz prometeu ao empresário do Bruno Henrique que iam conversar sobre a renovação independente do que acontecesse e que o clube estava com ele, coisas desse tipo. Eu me lembro na época que ele se lesionou, estava chorando do estádio, que o empresário do Bruno Henrique ficou tranquilo, que o Marcos Braz tranquilizou, falou que para ele ficar tranquilo que ele não ia ter tempo ruim, que o clube ia dar o suporte, que iam conversar sobre renovação na hora certa e que não sei o que, e lá, coisas desse tipo, né? Não sei se com essas palavras, mas coisas desse tipo. Que é um negócio que pesou agora. A hora certa de mandar chamar o Bruno Henrique para renovar é quando ele entrou no jogo 3-0 contra o Curitiba. A torcida ovacionou, o cara se emocionou, feliz de voltar, todo mundo cantou pra ele. E aí chega no empresário, ó, voltou aí. Então, pô, dá pra gente mais um aninho. Vamos renovar mais um aninho aí.
Para ficar 2024 aí inteiro, porque é o último ano do presidente também, a gente não sabe como vai ser as eleições. E, pô, o conselho vai comer nosso couro se a gente renovar com um jogador que acabou de voltar de lesão, invadindo o mandato do próximo presidente. Então dá mais um aninho, que a gente perdeu um ano com essa lesão aí, mais um ano aí. E aí, ao final de 24, a gente ganhar as eleições, é certeza que a gente vai conversar sobre a renovação por mais tempo. E provavelmente, se não for da nossa chapa que vencer, o próximo presidente da oposição que seja, não vai querer perder o Bruno Henrique também. Então, vamos lá, que não sei o quê. Cara, na ocasião, o empresário teria aceitado a proposta de renovar por um ano, só que o Marcos Braz deixou essa situação rodando aí com a barriga, empurrou com a barriga, e aí quando viu, irmão, já era. E aí é o seguinte, o Bruno Henrique queria inicialmente, o seu staff, renovar o contrato, estando machucado, vindo de lesão. Se eu sou um clube e eu pago para você 1 milhão, um alto custo, eu quero saber se você vai voltar bem de lesão. Só que a questão é que o Marcos Braz, o Bruno Spindel, o Fabinho Soldado, o Juan, o Rodolfo Landim têm acesso ao CT. E eu me lembro, o Bruno Henrique começou a ser relacionado de novo, salvo engano, em abril, sei lá. Ele já estava sendo relacionado para as partidas e eu me lembro de o Mauro César trazer a informação num desses jogos importantes de Libertadores ou das finais do Carioca, de alguém que trabalha dentro de uma fonte desses caras falar assim: se vocês estivessem vendo como o Bruno Henrique está treinando, vocês já estavam cobrando que ele entrasse nas partidas, fosse titular, porque ele tá demais nos treinos. E o Flamengo sempre botava vídeo do Bruno Henrique fazendo gols e jogadas no treino. Então, tá voltando de lesão. No treino já tava demonstrando, irmão. No treino já tava demonstrando que o maluco tava bem, tava tranquilo e etc. Ele entrou na partida, ficou tranquilo. É bem verdade que teve uma recaídazinha? Teve, uma tendinitezinha, que com 2, 3 semanas já ficou bem, já voltou a jogar de novo e demonstrando bom futebol. A hora certa era... entrou no jogo contra o Curitiba, eu já chamaria o empresário. O Marcos Braz perdeu esse timing. Gente, que absurdo tem isso? E aí parece que isso ligou uma chave, o jogador ficou chateado, teve que procurar psicólogo, e parará, e parará, parará. Não é isso que virou uma chave, o Bigode. O que virou a chave foi o Bruno Henrique começar a ser o principal jogador do Flamengo. Que fazia gols, que fazia jogadas, que estava perigoso, jogando bem, o único jogando bem. E aí, irmão, os malucos começam a especular no mercado. Inventar proposta dos outros aí que a gente supostamente não sabe se existe. Né? Eu digo supostamente porque eu não posso afirmar que não existe. Diz o empresário que existe, eu acho que tem grande chance de não existir. Mas o empresário diz que existe, o pessoal do Palmeiras não nega, até porque não tem por que negar. E a tia Leila lá, pressionada, porque andou falando mal da torcida organizada, dificilmente ela vai negar. O Palmeiras tem interesse em todos os jogadores do universo para poder usar isso como cortina de fumaça. Mas, supostamente não existe. E supostamente existe também, diz o empresário. Eu tenho o direito de não acreditar, ele tem o direito de dizer que tem, e é isso. A gente se respeita dessa forma. E aí voltamos a isso que tá. Obviamente condicionado pelo Palmeiras. O Palmeiras está dificultando as coisas também, mas é mercado, é isso, né? O Palmeiras está fazendo algo absurdo, e aí abre um precedente para o futebol brasileiro? Abre. Mas abre principalmente um precedente para o próprio Palmeiras. Cada cachorro que lamba a sua caceta. O Grêmio está pagando 2 milhões no Grêmio, no Luiz Soares. Abre um precedente mais no Grêmio do que no futebol brasileiro. Acho que cada clube tem que viver a sua particularidade, tá? Repito isso aqui. Nenhum clube, nenhum jogador do futebol brasileiro que atua no futebol brasileiro vale 2 milhões. Nenhum, tá? Nenhum. Isso eu tô tirando pelos que já ganham 1 milhão. Os que ganham 1 milhão muitas vezes não conseguem ter o proveito de 1 milhão. No Palmeiras mesmo já tem gente ganhando 2. O Dudu ganha 2. O Dudu tinha, até agora não sei com essa renovação do Bruno Henrique, como vai ficar a situação. Mas o Dudu tinha provavelmente aquele que era o maior salário de jogador de futebol do Brasil. Eu acho que o salário dele, se não era igual ao do Soares, era maior que o do Soares. O Dudu no Palmeiras tem um salário absurdo. O que eu entendo como jogador que ganha mais do que 1 milhão? É o jogador diferente. É o jogador que vai oscilar menos. E hoje, os que ganham 1 milhão do Flamengo, é só você pegar. Quem é que ganha mais de 1 milhão no Flamengo? Eu sei que certamente o Davi Luiz hoje é reserva. Né? É um jogador descartável para o clube. Felipe Luiz, final de contrato, final de ano, também quase não consegue jogar.
Quem ganha 1 milhão? Gabigol, que teve seu pior ano no Flamengo, e o BH que vem de... E cá entre nós, eu tô com o Alan. BH voltou bem, tal. Porra, há um abismo entre BH e Cebolinha, que vai ter aquela função pelo lado direito. Cebolinha joga nada, só um drible ele tem. Corta sempre pra dentro, chuta em cima de alguém. Assim, um abismo. Cebolinha rã. Mas, irmão, cá entre nós, fez um puta jogo contra o Botafogo. Eu acho que o melhor jogo individual de um jogador no ano. Mas já tem aí pelo menos uns 4, 5 jogos que o BH não joga nada. E quando a gente mais precisou na Copa do Brasil, ele também não estava lá. Ele estava? Alguém viu o BH fazer a diferença? Em 2 jogos contra o São Paulo, não vi. Ah, mas era a bagunça do São Paulo. Mas também era bagunça contra o São Paulo e contra o Botafogo. Eu não vi. Mas tudo bem, jogador não, nem sempre o jogador vai decidir, tá tudo certo. Até aí tá tudo bem, tá? Até aí tá tudo bem. E aí, colocar o clube contra a parede por um contrato, eu acho que isso já não condiz muito com o ídolo. E vou dizer para você, eu acho que isso parte mais do empresário do que do próprio jogador. E aí não torna nem o Bruno Henrique um cara mal intencionado com o clube, torna ele omisso. Já falei isso aqui. Empresário tem que servir como um conselheiro. Quem toma a decisão é jogador de futebol. Só que o problema é que cada coisa dessas que o jogador ganha, o empresário ganha a comissão, pô. Quando assina o contrato e recebe luvas, o cara tem uma porcentagem dessas luvas. Se você pede uma recompra e dilui isso em 36 meses de salário, ele tá ganhando 36 parcelinhas de uma brincadeira de um quinhão ali, saca? Então, o empresário vai pra dentro. E aí eu vou falar uma coisa aqui que eu, por isso, eu sou extremamente contra a renovação do BH. Se desenhar dessa forma, salário, vamos negociar. Vamos negociar? Vamos. BH, 2 milhões eu não te pago. Mas vamos fazer o seguinte. Se você fizer um número, vou te oferecer esse salário aqui, e se você fizer um número X de gols, ganhar não sei quantos títulos, com essa combinação toda você pode ganhar 2 milhões. Nem digo nem isso, mas com essa combinação toda eu daria o 3º ano de contrato. Chegou no 2º, conseguiu bater essas metas, renova mais um ano. Não conseguiu, ele fica livre no mercado para ir para outro lugar. Você pode, no final do ano, de repente, no próximo ano, você passar a ganhar 2 milhões, alguma coisa. Um combinado, tá? Anual. Alguma coisa, alguma meta que você tem que chegar para ganhar os 2 milhões. Beleza, você até motiva o jogador a ganhar os 2 milhões. Então, ou seja, o salário é negociável. Tempo de contrato. Eu entendo que o ideal seria o contrato de 2 anos com o BH. Ele está pedindo 3. Mas você entende que isso também é negociável, porque também a gente pode fazer um condicionamento em cima do salário dele. Ah, porra, 2 milhões por mês, eu não posso pagar 3 anos de 2 milhões. Mas eu posso pagar, de repente, 3 anos de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. Então tem condição, tá? É óbvio que aquele negócio... Foi o que acabaram fazendo. Eles não pagaram 3 anos de salário cheio que ele estava pedindo. Vai pagar 3 anos de um salário menor, mais diluído, né? Mais próximo do que o Flamengo estava oferecendo, um pouco maior do que o Flamengo estava oferecendo, mas nada perto daquele absurdo que o empresário dele pediu. O jogador vai ficar 3 anos mais velho. Mas vocês entendem que isso dá para sentar e conversar? Dá para conversar, não dá? Salário, dá para conversar. Vamos gastar aqui 2, 3 horas, 4, um dia, 2, 3, uma semana. Vamos negociar o salário? Vamos negociar o tempo de contrato? Só que tem uma coisa que eu não abro mão de jeito nenhum. E para mim isso mostra o pior do ser humano. Jogador com contrato não ganha luva. Jogador com contrato não pode ser recontratado. Isso é absurdo. E o Flamengo está abrindo um precedente extremamente perigoso. Jogador não pode ganhar luva. Foda-se se é o último ano de contrato. Foda-se. Não pode pagar. Vamos lá. Pagar 15 milhões, está aqui a matéria. 15 milhões. Não é isso? Não. Cadê? Peraí. 15. Não, o Palmeiras está oferecendo 22, o Flamengo 15. Não pode pagar
15 milhões para um jogador que tem contrato com o clube. Você está revertendo o mercado. Se essa parada tivesse continuado e eu tô ali comandando essa negociação, eu tinha mandado ele pro Palmeiras. Se tem a proposta mesmo, eles vão pagar? 4 anos disso aí? Pode ir. A gente não vai pagar, pô. Não tem como. Não vou recontratar um cara que tem contrato com o clube, pô. Eu vou renovar o contrato que já existe, dando um reajuste e uma pequena luva de assinatura no ato da assinatura. Acabou. Não tem como, não tem condição, cara. Não tem condição. Alguém tem que botar um freio nas negociações que estão acontecendo no Flamengo com esses jogadores aí. E urgentemente precisa se parar de ficar só contratando medalhão. Eu sempre falo isso, essa tecla já bati várias vezes, várias vezes. É importante, tem que continuar sendo contratado um medalhão. Poxa, o Flamengo quer contratar o Gustavo Gomes. Ótimo, beleza. Mas, cara, vai ver se na Série B se destacando, se nos clubes da América Latina, de mercados alternativos até, se não tem um lateralzinho direito, um lateralzinho esquerdo pra vir pra cá. Ah, pô, a gente quer trazer o De La Cruz. Pô, ótimo, vê se não tem um volante na Série B, se destacando, jogando bem, em algum clube que tá em viés de subir. Pô, vê se não tem no Campeonato Argentino lá um volante interessante que ninguém tá vendo. O Flamengo não pinça ninguém diferente. Porque numa hora dessa, você até pode se dar o luxo de pagar um salário maior, porque além de faturar mais de 1 bilhão por ano, você tem lucro com venda. Você contrata um cara desse, às vezes, por 2, 3, 4 milhões e vende por 50, 60, 70. Pô, muitas vezes é assim que o clube da Europa faz uma fortuna absurda. Vem aqui, busca um cara barato, pagando, sei lá, 5, 6, 7, 8, 10 milhões de euros e revende por 50, 60, 70, 80, quando o cara já tá lá. Porra, por que o Flamengo não faz isso, cara? A gente viu o Botafogo montar um time que tá em vias de ser campeão brasileiro ali, só com um cara que ninguém ouviu falar quase. Um ou outro você já conhece, mas, porra, o atacante ninguém conhecia, o goleiro ninguém sabia de onde veio, o nego conhecia o Tietê. Porra, cara. É surreal isso. A gente precisa urgentemente parar de só contratar medalhão. Tem que trazer o medalhão. Todo clube inteligente faz isso. Você contrata o medalhão e o contrapeso. O contrapeso é importante, pô. Tem cara que vem com... O Cristiano Ronaldo foi contratado como contrapeso. Procura a foto da apresentação do Cristiano Ronaldo no Manchester United. Vocês vão ver que tem um outro cara lá junto com ele. O outro cara que estava com ele tinha acabado de ser campeão da Copa do Mundo e era a contratação de impacto do Manchester United. O Cristiano Ronaldo era o contrapeso que veio junto, apresentado junto. Um jogador que era promissor, português. Porra, surreal. O mercado você paga a luva para um jogador quando o jogador tá livre. Quando o jogador tá livre, você paga a luva pro jogador. É. Quando o jogador tá contratado por um outro clube, é básico. Você vai lá, vai pagar um valor X pro jogador. Se o jogador tiver parte do contrato, beleza, ele leva uma farpela. E o jogador vem para cá e ganha apenas o salário. É isso. Quando o jogador tá livre, muitas vezes tem jogador que acerta só pelo salário e tem jogador que pede luva. Tá tudo bem. Luva, beleza, ele tá vendendo o passe que ele tá livre, o passe dele para você. A partir do momento que ele for contratado por um outro clube, esse outro clube vai pagar uma multa rescisória para você, né? Em vez de pagar para ele, sei lá, enfim. Jogador com renovação dentro do contrato que vai terminar em dezembro tá querendo ser recontratado. Tá de brincadeira. Para mim, isso beira um absurdo. E eu, ao sentar numa mesa de negociação, eu falaria: ou você tira isso, ou a gente não tem nem mais conversa. E com todo respeito, se é isso que vai brecar a negociação, vai pro Palmeiras. Vai ser isso. feliz, entendeu? É isso, pô. Ó, vai ficar com esse papo aí torto aí? Pode ir pro Palmeiras. Aqui tu sempre será homenageado. Vai ter em breve aí, em algum momento da tua vida, vai ter um busto na Gávea com teu moicano de calopsita, maravilhoso, lindo, com esse bigodinho fino na régua. Mas nesses termos não tem como renovar, pô. Não tem como. Ao que consta aí, a galera falou aí, andou falando na internet alguns vídeos que eu dei uma apurada, o Bruno Henrique foi o jogador mais bem pago de 2022. Por quê? Porque quando renovou o contrato lá atrás e o salário dele quase que se equiparou ao Gabriel e ao Arrascaeta, na negociação foram colocadas cláusulas de premiação.
pelas competições, por ser campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão do Brasileiro, não sei o quê. Só que esses prêmios que o Bruno Henrique, no contrato do Bruno Henrique, a premiação é mais alta do que no dos outros caras. Nos outros caras o salário dele é levemente maior, o salário deles, e a premiação tá lá num patamar. No salário do Bruno Henrique, o salário dele era, né, pelo menos, um pouco menor que o dos caras, mas a premiação tava bem mais alta. Então, somando salário e premiação, dizem, supostamente, o Bruno Henrique foi o jogador mais bem pago de 2022. O que é surreal agora querer meter a faca para arrancar mais dinheiro do Flamengo. Você tá abrindo mão de uma coisa muito grande para ir pro Palmeiras, tá? Você tá abrindo a mão de um conjunto de coisas que você tem no Flamengo, que se no Flamengo ele ganhasse 10 e no Palmeiras ele ganhasse 20, 100, eu até entenderia, mas o valor estão próximos, né? Os valores estão próximos. Então, assim, a partir desse momento, para mim, eu estou estritamente contra a contratação, a renovação, ou a recontratação, como eles chamam, da renovação do BH, a não ser que ele tire os termos de luvas. Se o Flamengo for pagar luva, eu vou bater no Flamengo e vou bater no BH. Para mim, é absurdo. Não tem negociação. Para mim, simples. Claro. E no caso aí, o Palmeiras ofereceu, pô, o empresário do cara ainda escutar a proposta, eu acho ainda mais desrespeitoso. A gente vê o Corinthians não tem condição de nada, mas o São Paulo tem a intenção de contratar o Everton Ribeiro e o jogador falar que, pô, no Brasil eu não vou jogar em outro clube que não seja o Flamengo, pô. Não tem condição, não vou sair do Flamengo pra ir pro São Paulo. O maluco nem avançou com a parada, ele poderia, pô, o contrato dele vai acabar também. E tá topando uma renovação no termo que o clube quer. Mais um ano só. Saca? O Flamengo ofereceu um ano, o cara aceitou um ano. Se ano que vem o Flamengo não oferecer nada, ele vai sair, tentar arranjar uma vaga num clube fora do Brasil. Talvez até parar de jogar, já vai estar com 36. Pô, aí a gente mede quem realmente tem um sentimento pelo Flamengo e quem não tem. Ou quem tá omisso em relação a isso. Cristalino. Palmeiras, seja feliz, se ele vai ser atacante, se ele vai ser a puta que lhe pariu na porra do Palmeiras. Que ele vá lá e consiga fazer as ações dele, e eu vou viver meu Flamengo e o Bruno Henrique vai pra puta que pariu dele. Mas aí não vai apagar o fato dele ser ídolo não, tá? Não vai apagar. Pra mim continua sendo ídolo. Vou deletar a parte daqui pra frente, vou só lembrar da parte de trás. E pra mim até hoje, se eu chegar aqui e fizer uma seleção dos melhores jogadores que jogaram com a camisa do Flamengo, eu tenho uma vaguinha ali na ponta direita na ponta esquerda pro BH. Agora, pagar luva 15 milhões... Tô totalmente contra a renovação do BH. Eu sou forçado a concordar com quase tudo que o Bigode falou. O que eu não concordei muito, eu fiz ponderação. Agora eu queria saber, sabendo, né? Você tá sabendo que o Flamengo já fez um acerto com ele. Então é questão de dias, talvez até horas, para ser anunciado que foi renovado e que está assinado. Bote nos comentários aí o que você pensou a respeito disso. Se realmente você também estava contra a renovação nesses termos aí, que eram apresentados até... Esse vídeo aqui deve ter uns 2 dias já. 2 dias, é isso. Olha lá. Pô, e muita coisa mudou desde lá. Mas o que se sabe é que não foi fechado o contrato novo nos termos que o empresário estava querendo. Que foi um valor menor, mais diluído pelos 3 anos de contrato, que não teve essa luva absurda, que o salário não chegou naquele absurdo todo. E é isso. Comente aí. Compartilhe com seus grupos de WhatsApp de Flamengo. Você deve ter um grupinho com certeza. Se inscreva no canal se não for inscrito. Acione o sininho da notificação. Deixa um like. Aqui na tela eu sempre coloco outros 2 vídeos do canal para você poder escolher continuar assistindo. Então, por favor, dê uma olhada. Se você não se interessar por nenhum desses 2 vídeos, dá uma olhada ou nos vídeos sugeridos que ficam fora da tela e em volta. Ou clica aqui embaixo no logotipo do canal. Quando abrir a página vai ter vários vídeos. Você escolhe um e continua, porque realmente... É importante você assistir mais um na sequência, porque quando você assiste, você dá um recado importante para o algoritmo, que entende que o canal é interessante, é bacana, que você gosta. Então ele recomenda mais vídeos daqui para você e também para outras pessoas. Traz um público novo para o canal, que está ajudando a gente a crescer bastante aí nessas últimas semanas, né? Então, no mais é isso. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço para todo mundo. Fique todo mundo na paz e fui.